Olá a todos, vamos iniciando mais uma reunião, sempre gratos a Deus, nosso Pai, nosso Criador, a Jesus, nosso Mestre, a Frei Fabiana, aos Espíritos amigos que nos amparam, que nos sustentam. Nós hoje trouxemos do livro Missionários da Luz, que é um livro que tem a psicografia de Chico Xavier pelo Espírito de André Luiz, que é o capítulo 8, que se chama No Plano dos Sonhos. É um capítulo bastante interessante, em que a gente vai resumir porque ele é bastante extenso, mas ele trata aqui de um curso que eles estão preparando na espiritualidade, os instrutores estão preparando para capacitação, para preparação de cooperadores, de trabalhadores aqui da Terra. Então a intenção é que quando os encarnados aqui, os que estão vivos, eles dormirem, esse grupo possa então se deslocar até o plano espiritual e lá participarem desses cursos, né? Esses cursos de orientação, que vai tratar bastante sobre mediunidade e outros temas para ajudar esses companheiros no trabalho deles aqui na Terra. É interessante porque nos livros mensageiros a gente vê toda a preparação antes de reencarnar, antes de voltar para a Terra, e a gente vê aqui que essa preparação, esse trabalho orientativo, instrutivo, ele também continua mesmo quando as pessoas estão aqui na Terra. Porque quando elas dormem, nós sabemos que nós podemos frequentar os mais variados lugares, né? Nós nos desprendemos, ficamos ali ligados ao corpo por uma espécie de um cordão fluídico, e nós vamos ali para lugares, ou podemos ir para lugares agradáveis, ajudar num trabalho ali espiritual, receber ali um conselho, reencontrar um familiar que já tenha desencarnado, que já tenha partido, ou podemos ir para lugares difíceis, né? Perseguir alguém, enfim, tudo vai depender ali dos nossos desejos, das nossas intenções, daquilo que nós acalentamos dentro da nossa alma, né? Então isso define para que lugares nós vamos, quais as companhias que nós vamos eleger. E é curioso que esse curso, ele tinha mais ou menos 300 associados, ou seja, 300 pessoas encarnadas que deveriam frequentar esse curso, mas na verdade cerca de 32 somente compareciam, ou seja, pouco mais de 10%, né, que de fato aproveitavam esses momentos ali do repouso noturno, do sono, para irem nesses cursos de aprendizado, né? E eles falam que muitos, quando falam sobre a capacidade de retenção dessas lembranças, né, dessas incursões, desses cursos, ou enfim, ou de qualquer experiência que nós tenhamos quando estamos no repouso físico, mas espiritualmente estamos aí caminhando para vários caminhos, né? Então ele diz, olha, que semelhantes reminiscências, né, ou seja, semelhantes lembranças, no livro temporário das células cerebrais, é muito diferente nos discípulos entre si, variando de alma para alma. Entretanto, cabe-me acrescentar que na memória de todos os irmãos de boa vontade, permanecerá de qualquer modo o benefício, ainda mesmo que eles no período de vigília não consigam positivar a origem. Ou seja, nós temos essas experiências e acordamos lembrando ou não. Como ele diz, isso depende muito de cada um, né? Da própria condição espiritual, mas que ainda que a gente não se lembre totalmente, essas experiências elas ficarão gravadas, ainda que intuitivamente, nos ajudando naquilo que for possível. Ele diz, despertando na crosta, né, na terra, depois delas, os aprendizes experimentarão alívio, repouso e esperança, a par da aquisição de novos valores educativos. É certo que não podem reviver os pormenores, os detalhes, mas guardarão a essência, sentindo-se revigorados de maneira inexplicável para eles, não só a retornar à luta diária no corpo físico, mas também para beneficiar o próximo e combater com êxito as próprias imperfeições. Seus pensamentos tornam-se mais claros, os sentimentos mais elevados, as preces mais respeitosas e produtivas, enriquecendo-lhes as observações e trabalhos de cada dia. Então, ainda que nós quando acordar não tenhamos os detalhes,
nós vamos sentir ali os benefícios daquelas experiências. Então, quantas vezes podemos ir dormir ali com uma dúvida perturbadora, situações difíceis, e que se for permitido, se tivermos esse mérito, né, se for também do nosso interesse, nós vamos nos encontrar com espíritos que podem nos ajudar. Aquelas situações em que nós acordamos com a mente mais serena, mais tranquila, com as decisões ali mais claras, né, que nessa troca de experiências podemos ter sido ajudados. Deus queira que sim, né, que tenhamos esse merecimento, que tenhamos esse desejo de fato de nos encontrarmos ali com espíritos que queiram bem, que pensem bem, que façam, que desejem o bem. Mas às vezes a gente acorda com aquilo tudo muito fragmentado, sem muito sentido, e se a gente tem que lembrar, a gente de repente vai ver um carro ali na rua e daquela imagem do carro, nossa, isso está me lembrando um sonho que eu tive hoje, e aquilo vai ali, as memórias vão se concatenando e aquilo vai fazendo sentido. Se for útil ali, ter uma lembrança mais clara. Se não tivermos, não tenhamos dúvida, como ele fala, que os benefícios serão ali sentidos, ainda que não tenhamos uma consciência plena de detalhes desses encontros que tivemos, né? E aí eles vão falar um pouquinho sobre a importância ali desses momentos em que nós estamos repousando fisicamente, mas estamos em espírito junto a essas experiências. Ele diz, olha, quando encarnados na Terra, não temos bastante consciência dos serviços realizados durante o sono físico. Contudo, esses trabalhos são inexprimíveis e imensos. Se todos os homens prezassem seriamente o valor da preparação espiritual diante de semelhante gênero de tarefa, certo efetuariam as conquistas mais brilhantes nos domínios psíquicos, ainda mesmo quando ligados aos envoltórios inferiores, né? Ainda mesmo quando estamos ligados ali ao nosso corpo físico, poderíamos ali realizar tarefas bastante importantes, que seriam muito boas para o nosso crescimento. Infelizmente, porém, a maioria das pessoas se vale inconscientemente do repouso noturno para sair à caça de emoções frívolas ou menos dignas. Relaxam as defesas próprias e certos impulsos longamente sopitados, né? Impulsos que são longamente disfarçados, abafados, mas durante ali o período noturno nós podemos extravasar, como ele diz, em todas as direções, por falta de educação espiritual verdadeiramente sentida e vivida. Então, dependendo dos nossos desejos, das nossas escolhas, nós podemos ir para lugares bastante difíceis, frequentarmos locais de prostituição, perseguir, né? Enfim, tudo depende daquilo que nós acalentamos dentro ali de nós. E eles perguntam, mas isso poderia acontecer mesmo com aprendizes de cursos avançados do espiritualismo? Poderiam ser vítimas desses enganos alunos de um instrutor da Ordem de Alexandre? Seja mesmo aqueles espíritos ali que frequentam esses cursos avançados de espiritualidade, poderiam incorrer nessa situação de ir para lugares tão difíceis? Sertório então responde, como não? Sertório é o instrutor. Com referência a essa probabilidade, não tenha qualquer dúvida. Quantos pregam a verdade sem aderirem intimamente a ela? Quantos repetem fórmulas de esperança e de paz, desesperando e perseguindo do fundo do coração? Há sempre muitos chamados em todos os setores de construção e aprimoramento do mundo. Os escolhidos, porém, são sempre poucos. Então nós podemos ali falar do bem, divulgarmos o bem, pregarmos o bem, mas não necessariamente isso reflete aquilo que a gente sente, né? É claro que não se espera ali a perfeição de ninguém, mas o nosso esforço, essa autoanálise, a busca ali da humildade, isso é um exercício que cabe ali a todos nós, sobretudo que já temos essas informações aqui tão importantes, né? E ele fala que esses escolhidos não são seres ali especiais, favorecidos pela graça divina, né? Já que a graça divina é sempre a mesma fonte de bênção para todos, né? Deus chama todos os filhos à cooperação em sua obra augusta, mas somente os devotados, os persistentes,
Os operosos, os fiéis, constroem qualidades eternas que os tornam dignos de grandes tarefas. E reconhecendo-se que as qualidades são frutos de construções nossas, nunca poderemos esquecer que a escolha divina começa pelo esforço de cada um. Então não há um escolhido como um privilegiado por Deus, né? Mas os escolhidos, todos são convidados. Mas quem são os escolhidos? São aqueles que são devotados, como ele diz, persistentes, fiéis, trabalhadores, que vão construindo essas qualidades ao longo do tempo. Porque ninguém é perfeito, ninguém está pronto. Os próprios discípulos ali, Jesus escolheu pessoas que tinham os seus conflitos, que tinham as suas dificuldades, né? E não eram poucas, eles discutiam até entre si, mas eram espíritos ali dedicados, trabalhadores, de boa vontade. E é isso que Deus espera de nós. É não a perfeição, mas a nossa boa vontade, o nosso esforço, né? Que gradativamente esse equilíbrio que todos nós queremos, essa paz que todos nós buscamos, ela vai sendo construída dia a dia, degrau a degrau. Então isso para que nós não exijamos uma perfeição que ainda não temos, e também não exigir ali uma perfeição do outro, já que ninguém tem essa perfeição, né? E nesse curso eles chamaram ali 2 companheiros para participar, que era o Vieira, né, e o Marcondes, né? Quando foram ali procurar o Vieira, já que os 2 não chegavam, eles perceberam que ele estava ali num pesadelo, sendo sufocado, como se estivesse sendo estrangulado. E na verdade era quem era? Era um grande amigo dele, que aqui na Terra eles tinham uma relação ali de amizade entre as famílias. E o Vieira ali se sentiu, acusava o Vieira, ele fazia comentários ali muito complicados a respeito desse amigo que já tinha falecido, né? Verdadeiras calúnias. E esse espírito, que aparentemente não tinha consciência disso, estava percebendo todos esses comentários infelizes, né? Essas acusações. Então esse grande amigo dele fica ali indignado, se sente traído, dizendo como ele pode falar tanta coisa a respeito da minha vida, tantas calúnias. E ele ali, durante o momento do sono, ele em espírito se encontra com o Vieira, também em espírito, já que ele estava dormindo, né? E aí há toda essa situação, né, que aparentemente era um pesadelo, mas era um encontro espiritual ali bastante difícil. E notando aquilo, o André Luiz e alguns instrutores, o que eles fazem? Eles acordam, né? Eles acordam Vieira, tanto que o Vieira, quando acorda, ele fala: graças a Deus que acordei, que pesadelo terrível. Será verdade que eu tenha lutado com o fantasma do velho Barbosa? Barbosa era um amigo dele que já tinha falecido. Não, eu não posso acreditar. Mas em seguida ele já atribui aquilo a alguma coisa que ele tinha comido, a um problema digestivo. Ele não consegue aproveitar aquela situação para fazer uma reflexão da origem daquele pesadelo tão ruim. E eles então partem para ver onde estava o Marcondes, que era o outro que deveria participar daquele curso de orientação espiritual, né, de preparação de trabalhadores. E eles se deparam com uma situação em que Marcondes estava ali com 3 mulheres, né? Isso, mais uma vez lembrando, Marcondes era um encarnado vivo, que estava ali no momento do sono físico. Ele em espírito se encontra com 3 espíritos de mulheres, né? Numa situação que a gente depreende, ligada muito à questão da sensualidade, da sexualidade. E o Marcondes fica muito constrangido quando ele percebe que os instrutores estavam ali, né? Tanto que ele fala para o Sartório: ô Sartório, como é difícil manter o coração nos caminhos retos. Me perdoe, eu não sei como isso aconteceu, eu não posso explicar. Sertório, que era o instrutor, porém, parecia pouco disposto a cultivar lamentações, e mostrando-se muito interessado em aproveitar o tempo, interrompeu: sim, Marcondes, cada qual escolhe as companhias que prefere. Futuramente você compreenderá que somos seus amigos leais e que lhe desejamos muito bem. Agora a gente pode se perguntar: será que ele foi acordado como no outro caso, o caso do Vieira, né? O instrutor diz: não vamos acordá-lo. Não podemos agir aqui do mesmo modo.
Marcondes deve demorar-se em tal situação para que amanhã a lembrança desagradável seja mais duradoura, fortificando-lhe a repugnância pelo mal. Então vejam que nesse caso ele permaneceria ali, se sentindo muito constrangido, né, se sentindo muito mal por ter sido encontrado numa situação ali tão complicada. Ele deveria estar num curso de aprendizagem espiritual e, no entanto, ele estava ali envolto em 3 mulheres, e essas mulheres diziam que ele que as convidava pelo pensamento, enfim, um processo ali de simbiose. Mas ele não acordaria para que no outro dia de manhã ele permanecesse mais tempo com aquela sensação de constrangimento, para que lhe gerasse uma reflexão, uma mudança de atitude. Vejam que no primeiro caso do Vieira, que ele acorda, ele num primeiro momento até pensa, nossa, será que eu encontrei aquele velho amigo? Mas em seguida ele já atribui aquele pesadelo a algo que ele tinha comido, a um problema ali digestivo, né? Ou seja, ele não aproveitou essa experiência. Nesse caso, eles não acordariam justamente para ver se ele aproveitaria aquelas reflexões, né, dessa situação tão difícil, tão constrangedora em que ele se viu ali. E o André, enfim, eles voltam ali para o estudo, os instrutores, para não perder tempo, já que perceberam que aqueles 2 que estavam programados não iriam pelas escolhas que eles tiveram, né? E o André Luiz fica muito sensibilizado, né, com aquela situação dos 2. E o instrutor Sertório diz a ele, André, conserve seu sentimento que é sagrado. Não se arrisque, porém, a sentimentalismo doentio. Esteja tranquilo quanto à assistência que não faltará a eles no momento oportuno. Não se esqueça, porém, de que se eles mesmos algemaram o coração em semelhantes cárceres, é natural que adquiram alguma experiência proveitosa à custa do próprio desapontamento. Então nós vamos encerrando por aqui, mas fica esse aprendizado, né, de que nos preparemos para dormir, façamos a nossa prece, cultivemos pensamentos ali no bem, e Deus permita que quando o corpo físico repousa, nós podemos ir visitar lugares agradáveis, ajudar se for possível, né? E que as nossas escolhas não sejam escolhas difíceis, né? Enfim, as nossas noites refletem como são os nossos dias, elas refletem aquilo que se passa verdadeiramente dentro de cada um de nós. Então, nos mantenhamos ali em prece, fazendo o melhor que pudermos, procurando manter a nossa consciência tranquila, né? Porque quantas vezes nesses períodos ali que nós dormimos, nós podemos ali passar por experiências muito ricas, muito produtivas, de grandes aprendizados. Então, esse texto nos faz lembrar, assim como nós temos que nos preparar para acordar, né, fazendo a nossa oração, buscando ali a esperança, também nós temos que nos preparar para dormir, né? Uns momentos ali de calma, de serenidade, para que seja uma noite de repouso, uma noite de refazimento, uma noite de aprendizado. Que Deus nos ampare, nos fortaleça hoje e sempre. Graças a Deus, graças a Jesus. Boa noite a todos. Dando continuidade ao nosso encontro desta noite, vamos buscar nas palavras de Manuel Filomeno de Miranda observações sobre o trabalho de Kardec em relação à obsessão. Tema sempre muito importante, porque é um flagelo que cada vez mais toma campo em nossos tempos. E ele diz: a Allan Kardec, o ínclito codificador do Espiritismo, coube a tarefa de aprofundar sondas e bisturis no organismo e na etiologia das alienações por obsessão, projetando luz meridiana sobre a intrincada enfermidade da alma. Kardec não somente estudou a problemática obsessiva, como também ofereceu medidas profiláticas e terapêutica salutar, firmado na informação dos espíritos superiores, na vivência com os obsediados
como pela observação profunda e meticulosa com que elaborou verdadeiros tratados de higiene mental, que são as obras do Pentateuco espírita, esse incomparável monólito de luz que inaugurou era nova para a ciência, para a filosofia, tornando-se o Espiritismo a religião do homem integral, da criatura ansiosa por religação com o seu Criador, porque religião, na verdade, é religar com o Criador, né? Então, com certeza, esse deve ser o propósito, e se não é, será o propósito de todos, religarem-se a Deus, religarem-se ao Pai Criador, do qual muitas vezes temos nos afastado. E o estudo da obsessão é muito importante para que percebamos suas nuances, né? E o próprio Manuel Filomeno de Miranda, ele fala sobre a obsessão que se inicia ali muito sutilmente a princípio. Daí os cuidados que temos que ter. Sutilmente a princípio, em delicado processo de hipnose, a ideia obsidente penetra a mente do futuro hóspede que, desguardado das reservas morais, esse é sempre o ponto, senão nenhuma obsessão nos alcançaria, né? Mas desguardado das reservas morais, necessárias à manutenção de superior padrão vibratório, começa a dar guarida ao pensamento infeliz, incorporando as próprias concepções e traumas que vêm do passado, através de cujo comportamento cede lugar à manifestação ingrata e dominadora da alienação obsessiva. É um processo de alienação obsessiva, na medida em que vamos nos afastando da realidade, perdendo o domínio sobre nós mesmos, sobre o direcionamento dos nossos pensamentos, da nossa vontade. Então, é um processo doloroso de alienação. E é muito grave, né? Porque nós não teríamos o direito, né, de sermos alienados, porque devemos ser os senhores da nossa casa mental, os senhores da nossa vontade, né? Assim deve ser. E Kardec, no Livro dos Médiuns, ele fala: a subjugação é uma constrição que paralisa a vontade daquele que a sofre e o faz agir a seu malgrado. Numa palavra, o paciente fica sob um verdadeiro jugo. A subjugação pode ser moral ou corporal. No primeiro caso, o subjugado é constrangido a tomar resoluções, o primeiro caso é a moral. O subjugado é constrangido a tomar resoluções muitas vezes absurdas e comprometedoras, que por uma espécie de ilusão ele julga sensatas. É uma como fascinação. Por que Kardec fala que seria como uma fascinação? Porque na fascinação, o obsediado, ele não perde a sua vontade, mas ele perde o seu raciocínio, ele perde a clareza do seu raciocínio. Daí ele entra por um caminho obsessivo, abraçando ideias das mais esdrúxulas, abraçando interpretações das mais alienadas, né? Então, isso é a fascinação. Então, mas como existe, né? Como existe essa ilusão também na subjugação, por isso Kardec fala, é como uma fascinação. Porque o obsediado, ele passa a tomar atitudes comprometedoras, absurdas, mas ele não se dá conta. Então também é uma alienação do raciocínio que se dá efetivamente na fascinação, né? No segundo caso, o espírito atua sobre os órgãos materiais, que seria a subjugação, inclusive, além de moral, corporal.
O espírito atua sobre os órgãos materiais e provoca movimentos involuntários. Traduz-se no médium escrevente por uma necessidade incessante de escrever, ainda nos momentos menos oportunos. Vimos alguns que a falta de pena ou lápis simulavam escrever com o dedo onde quer que se encontrassem, mesmo nas ruas, nas portas, nas paredes. Então vejam que situação, e normalmente, no caso da subjugação, o médium sabe que está tendo aquela atitude, né? E ele muitas vezes se envergonha, mas não consegue controlar. Vai às vezes mais longe a subjugação corporal. Pode levar aos mais ridículos atos. Conhecemos um homem que não era jovem nem belo e que, sob o império de uma obsessão dessa natureza, se via constrangido por uma força irresistível a pôr-se de joelhos diante de uma moça a cujo respeito nenhuma pretensão nutria e pedi-lhe em casamento. Então, ele sentia ali um constrangimento na sua perna que o levava a ajoelhar-se diante de uma desconhecida e pedi-lhe em casamento. Outras vezes sentia nas costas e nos jarretes uma pressão enérgica que o forçava, não obstante a resistência que lhe opunha, a se ajoelhar e beijar. Então ele resistia, mas não conseguia, e se ajoelhava e beijava o chão nos lugares públicos e em presença da multidão. Esse homem passava por louco entre as pessoas de suas relações. Estamos, porém, convencidos de que absolutamente não o era, porque tinha consciência plena do ridículo do que fazia contra a sua vontade e com isso sofria horrivelmente. E para elucidar essas situações em que se perde o controle daquilo que não se deseja fazer, mas acaba por se fazer, porque permitiu que o processo ganhasse campo, né? Diminuindo então a sua condição de resistência nesse processo de alienação, eu quero trazer para nós nesta noite, mais uma vez, há uns meses atrás, num outro dia da semana, eu trouxe esse caso do livro Vozes do Grande Além, que é Suicídio e Obsessão, mas é um dos depoimentos da Hilda que marcam demais, então vale a pena nós vermos novamente também aqui com esse grupo. Continuando quanto possível a série de estudos da mente desencarnada em posição de sofrimento além do sepulcro, na noite de 15 de março de 1956, nossos benfeitores espirituais trouxeram a comunicação à jovem Hilda, espírito, suicida em reajuste, que nos ofertou interessantes apontamentos em torno da sua situação. Quem nos relata isso é o Arnaldo Rocha, marido da Meimei, que organizou esse livro com esses casos dessas psicofonias que aconteciam no centro espírita em que o Chico trabalhava também ali, e ele e outros amigos. Então, vamos ver o que a Hilda nos traz. Amigos, há duas palavras com significação muito diferente na Terra e na vida espiritual. Uma delas é a consciência, a outra é a responsabilidade. Porque ele está falando que há uma diferença muito grande na Terra e na vida espiritual entre consciência e no sentido do o que seja consciência, o que seja responsabilidade, porque aqui muitas vezes nós não damos a devida atenção a esses dois pontos tão importantes, que é a nossa consciência e a responsabilidade. Então vamos lá. No plano físico, muitas vezes conseguimos sufocar a primeira, que é a consciência,
abafamos a nossa consciência, e iludir a segunda, temporariamente, que são as responsabilidades. Nos afastamos quantas vezes das responsabilidades temporariamente, como ela diz. Mas no campo das verdades eternas, quer dizer, no plano espiritual, quando estamos lúcidos, conscientes, não será possível adormecer ou enganar uma e outra. A consciência revela-nos tais quais somos, seja onde for, e a responsabilidade marca-nos a fronte com os nossos merecimentos, culpas ou compromissos. Enquanto desfrutais o aprendizado na experiência humana, acautelai-vos na conceituação dessas duas forças, porque o pensamento é a energia coagulante de nossas aspirações e desejos. Por isso não fugiremos aos resultados da própria ação. Fala-vos humilde companheira que ainda sofre depois de aflitiva tragédia no suicídio, alguém que conhece de perto a responsabilidade na queda a que se arrojou infeliz. O pensamento delituoso é assim como um fruto apodrecido que colocamos na casa de nossa mente. De instante a instante, a corrupção se dilata e atraímos em nosso desfavor todos aqueles elementos que se afinam com a nossa invigilância e que se sentem garantidos por nossa incúria, presidindo-nos a perturbação que fatalmente nos arrasta à grande perda. Obsediada fui eu, é verdade. Jovem caprichosa, contrariada em meus impulsos afetivos, acariciei a ideia da fuga, menoscabando todos os favores que a providência divina me concedera à estrada primaveril. Acalentei a ideia do suicídio com volúpia e, com isso, através dela, fortaleci as ligações deploráveis com os desafetos de meu passado, que falava mais alto no presente. Esqueci-me dos generosos progenitores a quem devia ternura, dos familiares junto dos quais me empenhara em abençoadas dívidas de serviço. Olvidei meus amigos, cuja simpatia poderia tomar por valioso escudo em minha justa defesa. E desviei-me do campo de sagradas obrigações, ignorando deliberadamente que elas representavam os instrumentos de minha restauração espiritual. Refletia no suicídio com a expectação de quem se encaminhava para uma porta libertadora, tentando inutilmente fugir de mim mesma. E nesse passo desacertado, todas as cadeias do meu pretérito se reconstituíram, religando-me às trevas interiores, até que numa noite de supremo infortúnio, empunhei a taça fatídica que me liquidaria a existência na carne. Refiro-me a essa hora terrível e inovidável para fortalecer em vosso espírito a responsabilidade do pensamento criado, alimentado e vivido. No momento cruel, um raio de luz clareou-me por dentro. Eu não deveria morrer assim, comecei a pensar. Cabia-me guardar nos ombros, por título de glória, a cruz que o Senhor me confiara. Imensa repugnância pela deserção de súbito iluminou-me a alma, entretanto, na penumbra do quarto, rostos sinistros se materializavam de leve e braços hirsutos me rodearam. Vozes inesquecíveis e cavernosas infundiram-me estranho pavor, exclamando: é preciso beber. A bênção do socorro celeste fora como que abafada por todas as correntes de treva que eu mesma nutrira. Debalde minha mão trêmula ansiou desfazer-se do líquido fatal. Esvaíram-se-me as forças, senti-me desequilibrada e, embora sustentasse a consciência do meu gesto, sorvi quase sem querer a poção com que meu corpo se rendeu ao sepulcro. Em verdade, eu era obsediada. Sofria
a perseguição de adversários residentes na sombra, mas perseguição que eu mesma sustentei com a minha desídia e ociosidade mental. Corporificara imprevidente todas as forças que na extrema hora me facilitaram a queda. Conservando a ideia lamentável, acabei lamentando a minha própria ruína. Em razão disso, padeci depois do túmulo todas as humilhações que podem rebaixar a mulher indefesa. Agora que se me refazem as energias, recebi a graça de acordar nos amigos encarnados a noção de responsabilidade e consciência no campo das imagens que nós mesmos criamos e alimentamos. Serviço esse a que me consagrei até que novo estágio entre os homens me imponha a recapitulação total da prova em que vinha a desfalecer. É por esta razão que terminamos as nossas frases despretensiosas, lembrando a vós outros que o pensamento deplorável na vida íntima é assim como o detrito que guardamos irrefletidamente em nosso templo doméstico. Se somos ansiosos para com a higiene exterior, usando desinfetantes e instrumento de limpeza, assegurando a saúde e a tranquilidade, movimentemos também o trabalho, a bondade e o estudo contra a dominação do pensamento infeliz, logo que o pensamento infeliz se esboce levemente na tela de nossos desejos e manifestos. Cumpramos nossas obrigações, visitemos o amigo enfermo, atendamos a criança desventurada, procuremos a execução de nossas tarefas, busquemos o convívio do livro nobre, tentemos a conversação robusta e edificante, refugiemo-nos no santuário da prece e devotemo-nos à felicidade do próximo, instalando-nos sob a tutela do bem e agindo sempre contra o pensamento insensato, porque através dele a obsessão se insinua, a perseguição se materializa e quando acordamos diante da própria responsabilidade, muitas vezes a nossa consciência chora tarde demais. Hilda. Está tudo tão claro que ela nos deixou? Mas é importante que busquemos o texto para uma leitura mais cuidadosa. Está no site da casa, do livro Vozes do Grande Além. Nos áudios desta noite. Então, que fique para nós esta lição muito profunda, que temos que evitar todo e qualquer pensamento infeliz no seu nascimento. É ali no início que nós devemos cortar, porque se alimentarmos, se agasalharmos, ele se incorpora a nós mesmos, digamos assim, e fazem morada. E aí, como no caso dela, num processo hipnótico, ela não conseguiu responder com a vontade que ela estava naquele momento de não praticar o suicídio. Mas ela não conseguiu, porque a ligação mental com esses espíritos que ela atraiu por esses pensamentos infelizes, espíritos ligados a ela de um passado, fez com que ela sorvesse o veneno sem ter vontade de suicidar-se. Que fale muito alto para nós esses ensinamentos, nos cuidados que temos que ter em relação a nós mesmos e a todos aqueles que possamos verdadeiramente ajudar, contribuir para o esclarecimento, para a vitória contra esse mal tão grande que toma conta de tantos de nós. Que Deus nos abençoe, nos proteja, nos ampare. Tenhamos uma noite de paz.